Muito bem, já estou ao vivo, vou avisar a turma no grupo. E agora, só aguardar os nossos convidados. Vamos aguardar. Letícia, bom dia, Letícia. Tudo bem com você? Vou clicar aqui. Isso. Tainer. Tem o Bial. Letícia. Oi, Letícia, tudo bem? Estamos aqui aguardando o professor Agnello. Hoje nós vamos fazer essa live para vocês, eu e o professor Agnello. Nós vamos falar um pouco ainda sobre os tributos no nosso planejamento. Nós vamos tentar completar essa parte da teoria geral dos tributos. Tá bom? Bom dia, Andressa, Tainer, tudo bem. Então agora estamos aguardando vocês, tá bom? Para darmos continuidade à nossa... Isso, o Juan Carlos está ajudando aqui também. Beleza. Isso. Vamos ver se dá certo, né? Aguardando aqui o professor Agnello. Tá chegando bem a imagem aí, gente? Lohane. Thalis. Nath do Vale. Ô, Natália. Natália aqui teve problema aí, fez algumas coisas remotamente, né? Isso, muito bem. Então, vamos aguardar mais um pouquinho o professor Agnello. Olha, estamos com uma audiência incrível, são 8 pessoas aqui assistindo a live do professor Antônio Roveroni, hein? É praticamente uma live de estrela de rock, né? Muito bem. Perfeito. Muito bem. Vamos ver se dá certo, né? Se não deve ficar gravado, quem não puder ver agora, vê depois. E aí eu já vi como é que baixa esse vídeo lá do IGTV. Eu baixo e posto no YouTube. Estamos aguardando aqui apenas o professor Agnello. Jéssica Moreira, muito bom dia, muito obrigado por vocês estarem aí. Carlos Eduardo, professor Agnello, chegou, professor, já estou muito bem aqui aguardando o vídeo do professor. Daqui a pouco. Isso, muito bem. Pronto, professor, agora estamos organizados, né? Aê, deixa eu arrumar aqui. Prontinho. Opa, caiu aqui. Isso. Um momento. Me organizando aqui. Exatamente. No próximo semestre nós já estamos organizando uma equipe da Globo para fazer isso para a gente, né, professor? Mas, é verdade. Vai dar certo. Então tá, muito bom dia, professor Agnello. Como disse anteriormente, é um prazer conhecê-lo e dividir esse momento falando um pouco sobre o direito tributário e basicamente os tributos, né? Então, só para contextualizar, até o momento eu com a turma do 9º período, que está nos acompanhando aí, o Fernando Costa, Leonardo Rodrigues, bom dia a todos, nós já estamos conversando sobre os tributos
desde a semana passada, aliás, já tem um bom tempo, teve um feriado aí, eu deixei um material para a turma sobre o conceito de tributo, a ideia de tributo, o tributo como um ônus da vida social, ou como diz o professor Sadi Pigato, o custo do criador pela criatura, né? Nesse sentido, nós queríamos reforçar, começar iniciando aqui, reforçar com a turma o conceito de tributo do CTN, o artigo 3º do CTN. Dizem que a lei não deve conceituar nenhum instituto jurídico, isso cabe à doutrina, na verdade, mas no caso do direito tributário, o nosso CTN traz lá o conceito, e aí, Leonardo Rodrigues, bom dia! Olha lá, Leonardo aí, eu acho que é amigo do senhor, professor. Oi, Léo. É o colega que é advogado de Palmas. Isso. Mas tá bom, e aí, professor, sobre esse conceito de tributo do artigo 3º do CTN, o que a gente pode trazer para os nossos alunos? Então, professor, mais uma vez aqui me apresentando para aqueles que não estavam presentes, eu sou o professor Agnello, aí na Unirg, aqui na Unirg, né, na verdade, estamos no Unirg à distância. Aqui na Unirg eu trabalho com as disciplinas de Direito Constitucional e Administrativo. Mas já há um bom tempo, a minha especialização, meu mestrado é em políticas públicas, em desenvolvimento regional de políticas públicas, tem realmente tudo a ver com o direito tributário. E quando a gente vai estudar o conceito de tributo, tenho certeza que já foi trabalhado isso, ele entra dentro do contexto, né, do direito público. E nesse contexto de direito público, não tem como nós falarmos de direito público sem abordar os princípios basilares lá, né, como o Celso Antônio fala, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. E nesse contexto, quando se fala em supremacia do interesse público, ou seja, a prevalência do interesse da coletividade sobre o interesse individual, o Estado vai chegar justamente em um contexto de privação de direitos individuais, ou mesmo de limitação de direitos individuais para garantir, né, aí o bem da coletividade, a finalidade essencial que é buscada pela administração pública, que é o interesse público. E nesse contexto de limitações, o direito tributário surge, então, aí, com a sua função de gerir e, principalmente, de administrar como é que essa limitação desses direitos vai ocorrer. Né? Como é que eu vou exigir, cobrar tributos e quais seriam as garantias e as proteções dadas ao cidadão nessa atividade estatal na busca do interesse maior. Porque não é pelo fato de que existe uma busca do interesse público que eu também vou dar poderes ilimitados ao Estado para que ele possa interferir de forma total na vida dos cidadãos. E aí, quando o CTN vem trazer o conceito de tributo, ele traz justamente algumas características, né? Aí no artigo 3º, o Código Tributário Nacional ele tem uma certa peculiaridade, porque ele é uma lei antes da Constituição, né? Ele foi recepcionado como lei complementar. Então, foi votado como ordinária, mas recepcionado como lei complementar por conta das próprias disposições da Constituição de 88. Então, quando o código ele é recebido, né, ele é recepcionado pela Constituição de 88, nós temos um contexto diferenciado. Até porque, no período em que ele foi editado, nós tínhamos como espécies tributárias os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. E hoje já temos figuras aí na teoria pentapartite, né, além dos impostos, taxas e contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, existe hoje uma realidade um pouco diferenciada da realidade que existia quando esse conceito foi aí, realizado, elaborado pelo legislador. Mas quando o Código Tributário fala a respeito do que é tributo, nós não podemos esquecer também do contexto de que o tributo ele surge dentro de uma relação jurídica e tributária, onde de um lado nós temos o Estado, que é o fisco, que cobra, e do outro lado nós temos o contribuinte, que é o cidadão, e que tem certas garantias, muito provavelmente, no nome da disciplina, os princípios aí... Um destaque aqui, professor, viu, professor? Um destaque, professor Gilson Filho, agradecer aí, ele nos
nos privilegiando sua presença. Um grande abraço, professor Gilson. Podemos seguir, professor. Seja bem-vindo, professor. Então, dentro desse contexto, quando se fala, então, do tributo, né? O tributo, ele surge como como a própria lei fala, né? Como uma prestação pecuniária compulsória. O tributo vai surgir dentro da função essencial. Nós vimos aí que os tributos eles surgem com algumas funções. A função fiscal é a função de prover o Estado, né, de recursos financeiros para que ele possa realizar as suas atividades. E dentro desse contexto da supremacia do interesse público, o tributo vai surgir justamente como aquela fonte principal. E surge como uma prestação pecuniária, porque se é para prover recursos, ele surge como essa prestação pecuniária, uma prestação em dinheiro, e compulsório. O tributo surge no contexto, como nós já temos sempre frisado, no contexto da supremacia do interesse público, onde o Estado age forçando o contribuinte a pagar. Não é uma escolha, você não paga tributo porque você escolhe. Você é obrigado a pagar porque você está dentro de um contexto em que o Estado, que gere o interesse público, pela garantia, para garantir o seu funcionamento e o alcance do mínimo existencial, da dignidade da pessoa humana, a implementação de políticas públicas e de objetivos que também estão dispostos na Constituição, o Estado ele vai, então, disciplinar como é que será realizada, então, essa, digamos assim, essa colheita de recursos. Então, no primeiro momento, o artigo 3º do CTN já começa dizendo para nós que o tributo é toda prestação pecuniária compulsória. E aqui entra até algumas discussões, né? Porque alguns discutem realmente o tributo é apenas uma prestação pecuniária ou eu posso pagar tributo de outras formas. Porque existem legislações em que existe o pagamento de tributo por meio de trabalho, né? E o código é claro, prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. E aí nós temos, então, uma possibilidade aberta, né, de realização de pagamentos de outras formas, desde que seja uma forma cujo valor possa ser expresso em moeda. Então, aí surge na própria doutrina. Pois não. Professor, nessa altura aí, eu cheguei a falar no último encontro com a turma, um sentido de tributo, no sentido assim de uma homenagem. Eu até dou um exemplo assim, você já viu um show do tributo a Raul Seixas, né? Ou seja, homenagem. Existem, é bom lembrar a turma que nós estamos falando de tributos em moeda, que é a nossa área, mas existem alguns tributos, né? No sentido de homenagem ao soberano, nossos súditos, que são através de trabalho, como a função de jurado, a função de mesário nas eleições, né? Que também são compulsórias, mas não são em moeda e, portanto, estão fora do alcance da nossa disciplina. Eu acho importante lembrar isso e reforçar essa ideia que o tributo não deixa de ser também uma homenagem ao soberano que nos dá tantas coisas boas, na verdade, né? Isso é verdade. E, assim, tudo dentro do contexto. É importante, né, ver como o direito administrativo ele anda bem casado com o direito tributário, né? Porque quando você fala sobre atuação estatal, você vai verificar que é justamente pelos princípios basilares, dentro desse princípio, mais uma vez eu friso, o princípio da supremacia do interesse público, ele garante ao Estado a realização e algumas, como a própria Maria Silvia de Pietro fala, né, algumas prerrogativas no exercício das suas atividades. E dentro dessas prerrogativas estão justamente alguns desses tributos, não tributo lá, digamos assim, enquadrado dentro do conceito tipificado no TCN, no tipo legal, mas dentro de um contexto maior, de uma compreensão maior, nós teríamos então aí, por exemplo, as próprias exigências cívicas, como também, dentro desse contexto do coronavírus aqui, nós verificamos hoje nesse estado de excepcionalidade, nesse estado que nós estamos vivendo de coisas, digamos assim, meio que uma total incerteza acerca de tudo. Ineditismo, né? Ineditismo. O termo é esse, é algo bem inédito e que nós não conseguimos, de certa forma, e não vamos conseguir tão cedo disciplinar de forma fechada, né? Mas a possibilidade da requisição administrativa seria também outro exemplo de invasão
mas não uma invasão permitida a direitos individuais pela proteção, pela necessidade de proteção da coletividade. Então, o tributo se enquadra justamente nesse contexto de possibilidade do Estado limitar direitos, limitar alguns bens, até mesmo bens do cidadão, em prol do interesse público. E nada mais nesse contexto, nada mais característico do exercício desse poder estatal baseado no princípio da supremacia do interesse público que o próprio exercício do poder de polícia. E aí nós vamos ter todas as limitações características do Estado no exercício desse poder especial que é dele, o poder de polícia, que tem as suas características, né? A autoexecutoriedade, a própria presunção de legitimidade. E só dando um toque que é importante. Para prestar o poder de polícia, o Estado precisa de recursos. Só dando assim uma preliminar lá na frente, quando nós vamos falar das taxas, né? Ele precisa de dinheiro, que não é o dinheiro que ele precisa para gastar com bens gerais, com necessidades gerais, como a saúde pública, a segurança pública, né? E tudo mais. Só dando esse toque aí para a galera já ficar com as orelhas em pé, né? Importante demais entender o poder de polícia, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E o poder de polícia, né, característica aí, como o senhor falou, é uma das características da taxa, né, do tributo vinculado. Está vinculado à população. Para que você possa cobrar a taxa, uma das hipóteses é justamente a taxa de polícia, né, que vai ser estudado mais à frente. Mas então, como a gente estava falando, né, o tributo vai surgir justamente nesse contexto de limitação do Estado a direitos e a bens individuais. E vai surgir para que se garanta, então, os recursos necessários para a realização de finalidades públicas previamente estabelecidas dentro de um planejamento, né, dentro de um orçamento, já votado e já devidamente elaborado pelo povo através dos seus representantes. A gente sabe que nem sempre os nossos representantes nos representam, ou representam o pensamento da maioria, mas, teoricamente, né, numa democracia, nós temos esse planejamento dentro de um contexto maior do próprio direito financeiro, né? Porque o tributo ele surge no direito financeiro, como o direito tributário surge como uma faceta do direito financeiro, na verdade, como inserido nesse contexto. O direito financeiro vai tratar do orçamento, do crédito, das receitas e despesas, e o direito tributário aí vai se ocupar basicamente sobre as arrecadações, né? Sobre as receitas, digamos assim, de forma mais característica das receitas derivadas. E aí, voltando para o conceito legal, para nós não nos perdermos, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Nós já vimos a compulsoriedade surge pela própria questão do princípio da supremacia do interesse público, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Interessantíssima outra faceta aqui, outra característica trazida pelo Código Tributário, instituído em lei. Então, nós já estudamos, né, o princípio da legalidade, ele é estudado em vários ramos do direito, no direito penal, no direito administrativo, no direito tributário. Não há tributo, não há instituição de tributo, não existe obrigação compulsória, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o artigo 3º do CTN deixa isso bem claro, a instituição do tributo ela deve ser feita por meio de lei. Óbvio que existem as exceções no que diz respeito à majoração, né, dos próprios, digamos assim, alguns impostos que têm a sua característica de extrafiscalidade, que justamente eles servem para interferir na economia e que, por ter essa necessidade de maior agilidade para que essa interferência na economia ocorra de forma mais efetiva, há uma flexibilização no que diz respeito à majoração dos tributos que pode ocorrer, de alguns tributos, II, IPI, IOF, que podem ocorrer sem necessariamente uma lei, poderiam ocorrer através de decreto. Mas essa excepcionalidade não retira a necessidade de que um tributo, para ser instituído, ele precisa de uma lei. Não existe uma limitação a um direito individual, não existe uma obrigação acometida a um cidadão, a nós como cidadãos, que ela não decorre de lei. A própria Constituição já diz, né? Professor,
Aqui eu só queria fazer um destaque aqui, com grande prazer eu vejo que a Ana Maria, minha colega lá da Unisantos, da velha Casa Amarela, maravilhosa Casa Amarela, da nossa turma de 1988, mandar um beijão para você, Ana, tá, Ana Maria? Muito bom ver você aqui. E aproveitando, lembrando, né, lá no 10º período, quando nós estudamos nós estamos no 9º agora, né, mas no 10º período, nós estudamos a questão da legalidade sob o ponto de vista lato e ponto de vista estrito, né? Que é o princípio da legalidade estrita para instituir, né? Lembrando, né? O senhor bem lembrou, decreto é lei, lato sensu, portaria é lei, lato sensu, desde que esteja de acordo com o ordenamento. Então, eu acho importante o instituído em lei, porque a gente não pode esquecer. O tributo incide sobre a nossa riqueza, sobre algo que é nosso, é propriedade nossa, e propriedade é direito humano. Tá? Então, o pessoal aí que acha que, infelizmente, no Brasil, a gente só fala em direitos humanos quando falamos em questões penais, né? Mas lembrando que há uma série de direitos humanos, um deles é o direito de propriedade, e o direito de propriedade é garantido pela Constituição. Então, qualquer lei tributária que venha a dar ao Estado a possibilidade de avançar sobre nossa propriedade, ela tem que ser constitucional. Então, o link, né, o direito tributário, ele tem uma ligação grande com o direito administrativo, porque é a atividade administrativa vinculada que vai possibilitar ao fisco avançar sobre o nosso patrimônio, mas ele também tem que sempre estar de acordo com a ordem constitucional, não é? Isso mesmo, professor. E aí, já pegando o gancho, né, outra característica seria justamente essa. É toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, o tributo, ele não pode surgir, essa cobrança do tributo, de uma falha por conta, digamos assim, de uma penalidade, como forma de penalidade acerca de um ato irregular praticado pelo cidadão. Na verdade, aqui essa característica é mais para distinguir o tributo da multa, né? Multa não é tributo porque multa é sanção. E nós vamos, dentro desse contexto do direito tributário, na relação jurídica e obrigacional aí da prestação de tributos, nós temos o Estado cobrando e o contribuinte ele tem que prestar. E essa obrigação que surge do contribuinte, ela pode ser principal ou acessória. A obrigação principal é o pagamento do tributo. E a obrigação acessória seriam ações ou o fazer ou não fazer do cidadão em alguns momentos, como, por exemplo, a obrigação de... Estamos agora nesse contexto, por exemplo, a obrigação de você declarar, fazer a sua declaração do imposto de renda. Você tem que, se você se enquadra nos requisitos legais, você tem que declarar. E essa obrigação é uma obrigação tributária. Ela não é uma obrigação principal, porque ela não exige um pagamento, mas ela te exige um fazer, você é obrigado a fazer algo. Então, essa obrigação tributária principal, aliás, acessória, que é um fazer ou um não fazer, quando você deixa de realizá-la, ela se transforma em obrigação principal, que é o pagamento. Mas, no caso, seria o pagamento de uma multa, não seria o pagamento de um tributo, porque a multa, ela é sanção, e o tributo, ele não pode constituir sanção. São os chamados deveres instrumentais. Também é disciplina, viu? Para o pessoal do 9º período, também a gente se aprofunda bem nisso no 10º período, quando estudamos a obrigação tributária. Outra questão interessante que eu acho bom destacar, eu já falei isso para a turma na aula passada, mas é bom deixar claro, que tributo não é sanção por ato ilícito, porque, veja bem, o Estado ele tem gastos permanentes. Ele tem gastos permanentes. Então seria um absurdo imaginar que o Estado fosse viver apenas de sanção por ato ilícito. Ainda mais um Estado social de direito como é o nosso, que tem muitos gastos, que assume educação, assume segurança, controle de portos, assume inclusive o desenvolvimento nacional e redução de desigualdades regionais e tudo mais, que ficasse esperando as pessoas praticarem atos ilícitos para ele ter receita. É uma situação absurda. Eu Estado, eu soberano, fico torcendo para você fazer alguma coisa errada, para eu te punir,
para eu poder obter receita. Então, realmente, fica bem claro isso, e é bom destacar, deixar claro para a turma, que a sanção por ato ilícito que vira obrigação tributária é a sanção por descumprimento de deveres instrumentais tributários, que são, é outra coisa, né? Perfeito, né? Podemos seguir, né, professor? Podemos sim. E aí, após essa característica, né, de não constituir uma sanção por ato ilícito, nós já vimos que ela é instituída em lei e é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E aí entra a própria questão, né? Cobrado por uma atividade administrativa. Por que o direito administrativo anda tão colado, anda tão junto com o direito tributário? Justamente porque a cobrança, a instituição é por meio de lei e a cobrança é por uma atividade administrativa. E a atividade administrativa, o ato administrativo, ele é dotado das suas características. O servidor, o agente público, quando ele age em nome do Estado, aí, pegando a própria teoria do órgão, né, do GERC, o agente age como uma longa manos do Estado. Então, ele vai cobrar e é uma atividade vinculada. Ou seja, não há exercício, não há juízo de valoração quanto à cobrança. E você se enquadra dentro do que está previsto em lei como fato gerador, o agente é obrigado a cobrar esse tributo, no caso do contribuinte, daquele que se enquadra nas características ali indicadas em lei, previstas em lei, como fato gerador. Então, não há margem de escolha. Anotando que é sob responsabilidade funcional, né? Não é uma questão de conveniência e oportunidade do fisco ou do agente público de fazer essa cobrança, né? Fazer um destaque aqui, estamos sendo aqui prestigiados pela nossa coordenadora. Um beijão para a nossa maravilhosa coordenadora, professora Cádia. Obrigado, tá? E também estou vendo aqui no WhatsApp da turma, eles estão acompanhando, e obrigado aí por vocês, alunos, acompanhar. Deixem suas dúvidas no chat, quando precisarem, tá? Tá certo? Beleza. Então vamos seguir, né? Então, veja bem, não é uma questão de conveniência e oportunidade do fisco, não. É uma atividade administrativa plenamente vinculada, tá bom? Olha aqui, o Kennedy dando um recado pra gente. Obrigado, Kennedy. Então vamos seguir, né, professor? Vamos seguir. Até peço desculpa, pessoal. Eu sou assim, eu uso óculos, né? E às vezes para acompanhar acho que eles já perceberam isso, para acompanhar o aparecimento aí do pessoal na live, eu às vezes deixo passar, mas que bom aí que os alunos estão acompanhando. E dentro desse contexto, então, é fechado o conceito de tributo. Eu até brinco com os alunos, eu trabalhei uma época no curso de contabilidade com essa disciplina de direito tributário e falo, ó, por favor, saiam da disciplina, mas pelo menos tenham em mente o que é um tributo. Então, é um conceito bastante amplo e de certa forma, que vai ser necessário para todo estudo. Nós temos que compreender o que é o tributo para entendermos o que é o direito tributário. Porque o direito tributário é justamente o ramo do direito público que disciplina a instituição e a cobrança de tributos. E não tem como eu entender a atuação estatal na instituição e cobrança de tributos sem que eu entenda o que é o tributo. Então, só para a gente fechar, né, para deixar bem claro aí para os alunos o que é o tributo que nós falamos até agora. É toda prestação pecuniária compulsória. Nós vimos prestação pecuniária compulsória em moeda. Já é até um pouco redundante, mas o valor nela se possa exprimir, instituído em lei, que não constitua sanção de ato ilícito, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E aí nós fechamos, né? E falando a respeito de ato administrativo, é bem interessante, até mesmo nesse contexto aí de pandemia, professor, que nós tivemos, né? Pois não, professor. Eu não sei os alunos, eu peço para eles dar um feedback para a gente, mas a sua imagem parece que está travando. Pode ser algum problema de conexão, vamos pedir para os alunos nos avisarem se está tudo bem, ou se é só a minha conexão aqui, tá? E só dá um tempinho para a gente ver se regulariza isso. Tranquilo. Ok? Tá ok, pessoal? Travando um pouco. Olha lá,
Regi Perola, travando um pouquinho. Porque, de repente, o que a gente faz? A gente encerra essa live agora, nesse ponto em que a gente completou o conceito de tributo, e iniciamos uma outra daqui a pouco falando sobre as funções do tributo e as feições do tributo, né? Falarmos da fiscalidade, parafiscalidade, extrafiscalidade e também as funções alocativa, redistributiva e organizadora da economia. O que vocês acham? Mas parece que... acho que voltou. O Kennedy está dizendo que estava travando um pouco a do senhor, mas parece que agora que não muito. Voltou. Seria... Vamos seguir, então? Estou aguardando a turma aqui. Parece que... Deu certo? Para mim está travando. Para mim está realmente travando. Então vamos voltar. Vamos seguir, então, né? Vamos seguir. Bom, então, galera, o que nós vimos até agora? Nós deixamos claro o conceito de tributo. É importante, o professor Agnello diz uma coisa muito importante, tá? Muitas causas e muitos problemas e questões tributárias você vai resolver em cima desse artigo 3º, tá certo? Se o fisco está dizendo que está tranquilo aqui, então vamos seguir, né? Então, se o fisco estiver colocando o seu cliente, e eu lembro sempre que a gente aqui no curso de Direito da Unirg, a gente trabalha na perspectiva que não é curso de advocacia. Você pode estar do lado de dentro do balcão, como agente do fisco, do lado de fora, ou como julgador, como juiz, né? Ou como Ministério Público, verificando se está tudo sendo corretamente cobrado, né? Então, veja bem, toda vez que alguém estiver na contingência de ter que dar dinheiro ao Estado, e não é sanção por ato ilícito, nem indenização, coisas nesse sentido, nem doação, que também é uma doação que compulsória, é complicado, mas veja bem, ela tem que estar instituída em lei e cobrada através de atividade administrativa plenamente vinculada. Se não tiver isso, não pode. Isso é pulo do gato, gente, no tributário, tá bom? Beleza? Podemos seguir então, né, professor? Podemos falar um pouco agora das feições da tributação, né? A fiscalidade, eu acho que a gente já falou bem, né? A fiscalidade é a função natural, ou a feição natural da tributação. Fiscalidade é toda atividade administrativa do fisco com o objetivo de arrecadar. O direito tributário, eu costumo dizer, o direito tributário não vai entrar no mérito do que vai ser feito com o dinheiro. Isso cabe ao direito financeiro, à disciplina orçamentária. O direito tributário, a obrigação dele, a função dele é arrecadar dentro da lei e colocar o dinheiro disponível para ser discutido lá pelos nossos representantes no orçamento ou abastecer o tesouro, né? Mas o tributo também tem outras feições, né? Eu queria começar aí pela parafiscalidade. O que seria parafiscalidade no caso, professor? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. A parafiscalidade, professor, ela surge justamente dentro de um contexto, digamos assim, um pouco diferenciado e até mesmo já bem característico já na pós-88. Até porque, como nós vimos, dentro do contexto de tributo, do conceito de tributo, nós vimos que na relação jurídico-tributária existe uma obrigação. E essa obrigação ela pode ser uma obrigação de pagar, uma obrigação também de realizar ou de não realizar alguma coisa. E quando nós temos a parafiscalidade, quer dizer ao lado. Anda ao lado do fisco, uma obrigação que anda ao lado do fisco. Ou seja, que não necessariamente decorre da necessidade de se trazer recursos para os cofres públicos. Mas quando você tem a capacidade, e aí nós vamos tratar um pouco da questão da capacidade tributária. Existe a competência tributária e aí existe a capacidade tributária. A competência ela é mais ampla. Quando eu falo a respeito de competência, eu falo a questão de instituir o tributo e de não só instituir, como também todas as atividades relativas a essa instituição, como a arrecadação.
A capacidade tributária é a capacidade dada a um ente de que ele venha a cobrar o tributo. Então, quando eu falo em parafiscalidade, eu falo justamente dentro de um contexto em que surgem entes, em que surgem responsáveis para realizar essa atividade de cobrança. E aqui um exemplo claro seria o caso dos conselhos, né? Por exemplo, o CREA, a OAB, ela exige aí o pagamento né, de uma contribuição. Essa contribuição é uma contribuição tributária, ela entra dentro do conceito de contribuições especiais. Não é um imposto, não é uma taxa, não é uma contribuição de melhoria, nem um empréstimo compulsório, mas é uma contribuição especial. E essa contribuição especial, ela é um tributo. E quem cobra o tributo não é, até porque a OAB mesmo existe dentro da doutrina do direito administrativo, ela se autoproclamou entidade sui generis para ter... não vamos fazer críticas, né? Não seria um momento... Vamos deixar como tá, que tá certo, fica tudo certo, né? Essas críticas, mas a OAB, ela tem essa capacidade de cobrar, de exigir esses recursos que não vão para os cofres, mas que não vão para os cofres públicos, mas que vão para os cofres da OAB. Então, nós temos aí uma atividade parafiscal, de uma entidade que anda ao lado do fisco, que tem essa capacidade de cobrar um tributo, cobrar uma contribuição especial, que não necessariamente vai ser ali alocada nos cofres públicos, mas que vai até mesmo servir, né, para fomentar, para dar suporte a uma atividade de interesse público, mas não necessariamente para os cofres públicos, ali para um recurso que vai para o orçamento público. Eu costumo dizer, professor, que eu faço uma analogia com o paramédico. Eu falo assim, o paramédico é aquele cara que tem cara de médico, roupa de médico, jeito de médico, mas não é médico. Nós temos aqui uma paramédica, né, que é a nossa querida, né? Eu esqueci, nossa Milena, no fundo é uma paramédica, ela tem condição de salvar, ela salva vidas. Mas no fundo, lá na essência, não é médico, né? Porque quando a gente pensa em tributo, sob o ponto de vista de uma homenagem ao soberano, ao Estado e uma fonte permanente de recursos públicos, nós não pensamos, evidentemente, que esse Estado vai ter serviços específicos que precisam de financiamento, né? O senhor deu o exemplo dos conselhos profissionais, da OAB, e é bom lembrar a Previdência Social, né? As contribuições sociais. Quando o contribuinte paga o INSS, ele acha que tem muita gente que chama de imposto, o FGTS também. Os contadores costumam chamar o FGTS de imposto. Não é, o FGTS é uma contribuição parafiscal, né? O que deixa bem característico a contribuição, a doutrina diz assim, olha, o imposto é natural, a contribuição é causal, né? Ou seja, se eu não tivesse, ou se o Estado não tivesse a necessidade de instituir uma previdência pública, tá? E ela deve ser compulsória, ou seja, ele não pode depender da boa vontade das pessoas ou da ideia de prudência das pessoas de fazerem uma poupança durante a vida para poder, quando aposentar, ter recursos. Então ele tem que instituir de forma compulsória, mas ele tem que destinar esses recursos para aquela finalidade específica. Tem que tomar cuidado para não confundir com as taxas, gente. Depois, durante as próximas aulas, vamos deixar bem claro isso. Mas, então, deixar claro que as contribuições, elas têm essa causa por trás, uma determinada ação de interesse público que ultrapassa os interesses individuais, não é verdade? Então, fica bem claro, então, a diferença entre a fiscalidade, que é a arrecadação pura para entregar os dinheiros aos cofres do Tesouro, para que a atividade política decida o que fazer com ela, e a parafiscalidade, que serve para arrecadar recursos para determinados fins específicos do Estado, não é verdade? Verdade. Só a Adriele aí, só para a gente complementar. A Adriele coloca aqui, né? Que foi o Supremo que decidiu.
O Supremo, ele como se diz, ele endossou a OAB. Mas, de qualquer maneira, aqui fica uma homenagem para a OAB, eu que já estive tanto no Conselho Federal da OAB, tá? E a gente sabe muito bem que a OAB não é só dos advogados, a OAB ela pertence ao povo brasileiro. A história da OAB não deixa dúvida que a Ordem dos Advogados estará sempre defendendo o Estado Democrático de Direito e as garantias individuais. Então, né, fica esse munus, né, fica essa essência pública aí por trás. Na verdade, professor, todo conselho profissional, né, o que seria de nós se não tivesse o Conselho de Medicina para dizer o que são as práticas éticas, para punir os médicos que praticaram... O Conselho de Engenharia, já pensou os prédios caindo aí, porque não existe um órgão que fiscaliza a atividade de engenheiros. Então fica aí, vocês percebem que a nossa atividade particular, individual, por mais que seja de natureza íntima nossa, ela, no fundo, a gente está no mundo, né? Então fica aí essa questão, né, professor? Isso mesmo, concordo. E não há como tirar também a importância, né, dos conselhos. Realmente é uma discussão interessante, principalmente a questão da necessidade de prestação de contas, de submissão a algumas, digamos assim, algumas sujeições especiais. Mas isso aí a gente deixa para outro tempo, porque assim, enquanto a gente estava falando, né, eu lembrando das funções essenciais, aí já entrando na extrafiscalidade. A extrafiscalidade, que nós vimos que é a função fiscal de arrecadação de dinheiro para os cofres públicos, a função parafiscal, né, com esse exercício paralelo da atividade de arrecadação por entes que possuem capacidade tributária e que arrecadam esse dinheiro para realizar, né, essas atividades que têm interesse público, que alcançam a finalidade mesmo realmente de alcançar um interesse coletivo, de satisfazer um interesse coletivo, e a extrafiscalidade. A extrafiscalidade, ela entra dentro de um contexto em que o tributo ele não serve apenas para trazer dinheiro. Nós sabemos que vivemos em uma economia e que nessa economia nós podemos interferir no domínio econômico através de tributos. E aí, ao longo de toda a nossa história, nós vamos ver que a gestão tributária ela anda colada com a implementação de políticas públicas. As políticas públicas elas dependem necessariamente de uma gestão tributária eficiente e que ande aí, digamos assim, em harmonia com o plano institucional e orçamentário proposto pelo governo. E aí, quando eu falo em função extrafiscal, eu falo justamente, principalmente, daqueles impostos que impactam diretamente na economia. A interferência na economia através dos tributos. E aí eu vou pegar um exemplo que já aconteceu, o IPI. Sempre foi muito utilizado, né? Na época, em governos anteriores, nós tivemos aí, por exemplo, a redução do IPI na linha branca, nas geladeiras, na máquina de lavar, e foi um período em que nós vemos que houve um impacto fático quando as pessoas que não tinham acesso a esses bens passaram a ter esse acesso, como também um impacto econômico. Houve um aquecimento do mercado, houve geração de emprego, e aí também, mais à frente, por isso que é importante quando a gente fala em estudar a função extrafiscal do tributo, porque os impactos podem ser momentâneos, podem ser, digamos assim, para esse momento, podem ser contemporâneos ao exercício da função extrafiscal, como eles podem ser futuros. E aí você vê que lá à frente, com o aumento da quantidade de ar-condicionado, geladeira, o que aconteceu à frente? Houve um gasto energético, aumentou o consumo e houve uma crise energética que alguns estudiosos aí ligaram à concessão, a utilização do tributo com essa função extrafiscal. Então você vê que as coisas não estão desligadas, não só na economia, como a sociedade está ligada. A função extrafiscal ela não pode interferir apenas na economia, mas pode interferir na própria realidade fática da sociedade. Eu costumo dizer, professor, que lembrar que o órgão que mais dói no ser humano é o bolso, na verdade, né? Então a função extrafiscal entra justamente aí. O extrafiscal, lembrando, gente, fiscal, bota o dinheiro no cofre. Parafiscal,
ao lado do fiscal, ou seja, determinadas entidades ou órgãos precisam ter uma cara de fiscal para poder arrecadar. E extra-fiscal vai além do fiscal, né? E aí, sem dúvida nenhuma, a tributação ela interfere nos preços das mercadorias, né? Lembrando lá, nós estudamos, viu, professor, esse semestre, nós estudamos os economistas, estudamos o Keynes, estudamos o Hayek, estudamos o Marx, sobre o papel do Estado diante da economia. E lembrando o Hayek, a ideia de mercado do Hayek, como um sistema de informações, né? E a linguagem do mercado é os preços. Quando o governo pretende que as pessoas comprem um determinado produto, ele pode fazer o quê? Reduzir a carga tributária sobre esse produto com a finalidade de dar a mensagem via preços para que as pessoas adquiram esses produtos. Mas também na extrafiscalidade é bom lembrar a missão protetiva de alguns tributos, como principalmente o imposto de importação, né? A gente sempre fala da China. Olha, Dr. Robson Tiburcio acaba de entrar, nosso colega, né? Um prazer tê-lo aqui com a gente, Dr. Robson. Então, veja bem, eu estava dizendo, falamos muito da China, né? A China que faz dumping social e que coloca os seus produtos muito abaixo do preço de mercado e interferindo nos nossos estados que garantem, né, direitos humanos, direitos trabalhistas, ou seja, o custo de produção das mercadorias nos países democráticos é maior necessariamente que na China. Então aí a China bota os produtos dela muito abaixo do mercado aqui, e aí nós temos as famosas barreiras fiscais, né? As barreiras aduaneiras, e essa é um exemplo claro de feição extrafiscal. Eu não estou querendo arrecadar. Muitas vezes, na função extrafiscal, tem queda de arrecadação, porque você diminui a carga tributária. O que você quer é interferir na vida das pessoas, interferir no mercado. Essa é a função extrafiscal, portanto. Não é mesmo, professor? Isso mesmo, professor. Realmente, o tributo aí como mover da nossa vida, em todas as áreas, não apenas no bolso, como o senhor falou, o bolso influencia em muitas outras coisas. E quando a gente fala em função extrafiscal, a própria questão do mercado, né? Nós vemos aí. Olha, professor, professor, só o doutor Robson Tiburcio coloca lá, que é uma coisa que a gente pode rediscutir com certeza. Não sei se o senhor está vendo, né? Aprendendo. Vamos rediscutir esse pacto federativo. Realmente, né, já envolve a questão da reforma tributária e realmente eu acho que depois dessa pandemia, com a gente estruturando esses modos de comunicação remota aí, com certeza nós podemos ampliar os horizontes aí da nossa academia e com certeza precisamos discutir esse pacto federativo. Prometeram mais Brasil e menos Brasília, mas todo dia, de minuto a minuto, o que a gente ouve é baixaria de manifestação de Brasília, né? A gente está esperando aqui, na verdade. Mas vamos seguir o barco, né, professor? Vamos lá. Então, e justamente discutir o Pacto Federativo dentro desse contexto de competência de tributária e de divisão de recursos, né? Porque é algo que nós estamos, um desabafo pessoal, algo que nós estamos vendo claramente hoje, justamente a necessidade, o esforço de muitos, não de todos, mas de muitos gestores, em utilizar a situação para tentar burlar um pouco os entraves aí no que diz respeito à arrecadação, mas principalmente no que diz respeito à realização de gastos. Aí você, ontem eu estava verificando rapidamente a medida provisória, né, nova, a 966, no que diz respeito à responsabilização e até que ponto, né, essa flexibilização no que diz respeito à responsabilização de atos realizados aí de forma irresponsável nesse período, ela vai contribuir realmente. Então, nós temos vivenciado aí algumas práticas que eu entendo que são até mesmo oportunistas. Dentro do a famosa MP do tirar o meu da reta, né? As Justamente. De uma inconstitucionalidade flagrante, né? É verdade. Mas, professor, eu estou olhando o tempo aqui, eu sei que o Instagram deixa a gente gravar vídeo por 1 hora, e nós já parece que estamos chegando perto de 1 hora. Então, eu vou
eu vou propor que a gente já parta para as despedidas e garanta a salvar esse vídeo, porque tem muitos alunos que não conseguem ver e vão ver depois. Eu já achei um jeito de baixar, deixar no canal do YouTube. E aí, se for o caso, a gente volta semana que vem, ou qualquer outro dia, né? Agora que a gente está de comunicação remota, para dar continuidade ainda para falar sobre essas questões tributárias. Professor, eu quero agradecer mesmo, de coração, sua disponibilidade em nos ajudar, tá? O senhor pode contar comigo, o dia que o senhor quiser, estou à disposição do senhor, tá? E eu sei que o senhor é novato, então um professor que está aí há quase 30 anos, um decano, sou um decano da nossa academia, nós já existíamos, o Estado do Tocantins ainda não existia, né? Nós somos pioneiros e nesse sentido, desejar umas boas-vindas para o senhor que precisar da nossa academia, o que precisar dos dinossauros aí, pode contar com a gente. E principalmente agradecer aos nossos alunos, porque sem eles a gente nem existiria, né? E deixar um grande abraço a todos. Muito obrigado e deixo aí para o senhor fazer o encerramento. Eu que agradeço, professor, essa oportunidade de estarmos aí juntos discutindo um assunto tão vivo na nossa realidade, né? Agradeço aos alunos, alguns eu já vejo que alguns alunos também das turmas de administrativo, José Vitor, Kennedy, o Walter apareceram aí, e assim, agradecer a você por esse acolhimento, né? Ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, mas também desde já me colocar à disposição para ajudar no que for necessário, no que tiver ao meu alcance, e agradecer a Lohane também, que trabalha com a gente ali na Justiça. A Lohane que deu a ideia, a Lohane é a que iniciou tudo. Professor Gilberto Amorim de Contábeis, seja bem-vindo, muito obrigado, professor, pela audiência aí na nossa Rádio Unirg, Rádio Vídeo Unirg. Tá certo. Então, assim, para deixar o meu agradecimento, sabe, por essa oportunidade, e estamos aqui, me colocar à disposição para ajudar tanto os alunos, o que tiver ao meu alcance, quanto o senhor, a instituição, estamos aqui para contribuir. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Que Deus nos abençoe nessa nossa luta virtual à distância. Nós creio que são grandes passos. Nós estamos tá certo, então. Eu vou encerrar a gravação, salvar e vou iniciar os procedimentos. Um grande abraço, professor Gilberto. Muito obrigado, professor Aguinello. E continuamos juntos lá. Mandei o convite para o senhor entrar no grupo da turma, tá? Que tem os nonos períodos, e lá a gente vai interagindo, tá bom? Vou iniciar os procedimentos aqui. Muito bom dia a todos, muito obrigado.